Queria muito que, na medida do possível, que eu perguntar aí, vocês respondessem, tá bom? Vocês estão vendo o slide? Sim. Então, perfeito. Tentem sempre falar no microfone, porque eu não fico vendo vocês, tá? Para mim aqui aparece o slide, tá bom? Eu coloquei até um batom vermelho, porque a nossa aula hoje é de preenchimento labial, então entrei no tema, tá bom? Bom, sobre mim, eu vi que tem muita gente nova aí, vi que tem muita gente que ainda está com vergonha de conversar, de aparecer, mas quero que vocês sejam todos muito bem-vindos. Quem já é meu aluno já sabe o meu jeito de ensinar, meu jeito de trabalhar. Eu trabalho com harmonização há quase 9 anos, tá? Antes de eu me formar, eu fiz meu primeiro curso. Eu me formei em Diamantina, em 2015. Trabalho só com harmonização facial. A gente fala só, mas a harmonização é um campo muito grande. Peraí que tem mais gente querendo entrar. Gente, eu tenho 2 cachorrinhas, então, ó, se elas começarem a latir, eu fecho o microfone, chamo a atenção e volto, tá bom? Trabalho nessa área há muito tempo, então já passei por muita coisa. Quando eu comecei, era aquela briga se a gente ia poder ou não fazer, e aí eu fiz vários cursos, os primeiros cursos a gente aprendia tudo com agulha, tudo muito superficial no sentido de aprendizado mesmo, tá? E hoje eu tento fazer diferente, eu tento colocar o curso bem diferente, eu tento levar para vocês bastante conhecimento, mas também colocar na cabeça de vocês que vocês têm que fazer a parte de vocês. Peraí. Desculpa, gente, meu marido chegou em casa e elas começaram a latir. Bom, o nosso curso do Zero a Hoff, ele já tem 30 turmas, então essa vai ser a nossa 31ª turma, tá? Sou speaker da Sinclair. Sou speaker da Sinclair, sou palestrante da Renova também, tá? Já estive em vários CIOSPs aí pela Renova. Faço pós-graduação em medicina integrativa, sou pós-graduada em harmonização orofacial, enfim. Bom, os assuntos que a gente vai tratar hoje, a gente vai falar sobre os tipos de lábios, coloquei aqui os principais, os que mais aparecem no consultório, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre visagismo, que isso é importantíssimo. Será que aquele lábio da pessoa está transmitindo o que ela realmente é? Será que quando o meu paciente chegar no meu consultório me pedindo um lábio de Luísa Sonza, uma paciente delicada, será que ela realmente tem indicação para ter aquele lábio? A gente vai falar um pouco de anatomia, tá? E eu vou fazer algumas considerações e, no final, vamos ver um pouco sobre técnica. Bom, me respondam, por favor. Quem aqui já faz harmonização, nem que seja no chat? Eu. Douglas. Quem mais, gente? Por favor, participem. Eu também. Cris. Eu também. Eu faço também. Carol. Tá. Seu nome está como desconhecido. A Gabi. Gabi. Ah, é a Gabi. Tá super loura. Nathan também. Tá. Nathan já faz lábio no consultório. Tati, minha aluna querida. Tô com saudade de você, viu, Tati? Por favor, ir no meu consultório tomar um café comigo depois. Ótimo. Eu ainda não, mas não vejo a hora de começar. Bora, Cauane, bora. Também te amo, Tati. Bom, e agora eu quero que vocês sejam muito sinceros. Vocês usam a mesma técnica para fazer todos os lábios? Sejam muito sinceros, porque até pouco tempo eu usava a mesma técnica. Na maioria deles, sim. Uhum. Eu também uso a mesma. Depois do seu curso, eu aprendi a usar diferente, mas, assim, normalmente são 2. Perfeito. E o que
você acha que mais diferencia assim, vou usar essa técnica, vou usar essa técnica? O que te leva a escolher qual tipo de técnica usar? Por exemplo, a Yara foi a paciente que eu testei as duas, né? Tanto a Russian Lips quanto com cânula. Então, o que eu percebi, tipo, quando eu fiz a Russian Lips, eu consegui uma projeção um pouquinho melhor e com a cânula fica um pouco mais delicada ali no momento, né? Com a agulha eu senti um pouco mais de dificuldade porque perde um pouco da referência, porque vai aumentando o edema, mas assim, no final parece que o contorno e a projeção que a Russian Lips traz, eu vi que era melhor do que com a cânula. Eu fiquei um pouquinho preocupado depois, porque ficou bem roxo, e aí ela mandava, amigo, tá roxo. Eu falei, é normal, calma que vai dar certo. A gente tem que conversar muito antes com o paciente, né? Deixar claro, ó, seu lábio tem indicação para essa técnica, mas vai ficar um pouco mais roxo, passar nosso contato para o paciente, né? Para a gente acompanhar esse paciente, porque a minha secretária ela é orientada a mandar mensagem para todos os pacientes por 7 dias, tá? Porque nos primeiros 7 dias você pode ter intercorrência, tá? Então, é importante que os pacientes tenham nosso contato e a gente tem que saber mais de uma técnica de preenchimento labial. Não tem como a gente fazer todos os lábios da mesma forma, tá bom? A gente tem que saber qual produto indicar para cada tipo de lábio, porque a gente não consegue usar o mesmo produto em todos os lábios, tá? Então, bom, vamos lá. Se tiver faltando algum tipo de lábio que vocês geralmente pegam no consultório, podem citar, tá? Eu coloquei aqui, aparece no meu consultório muito lábio fino, lábio muito grosso, lábio com arco do cupido bem marcado. Eu amo esse lábio, né, gente? É o lábio que eu brinco que é instagramável. O lábio com arco do cupido indefinido, que a gente tem que criar um arco do cupido. Lábio com a parte superior maior. A gente tem também o lábio com a parte inferior maior. Lábio carnudo e pequeno, aquele lábio de coraçãozinho. E o lábio curvado para baixo, que é aquele lábio da quinta queda do envelhecimento, né? Bom, vocês reconhecem esse rosto? Essa parte do rosto aí? Sabem quem seria essa? É aquela atriz que fez Hermione? Ou não? Ela mesma. A própria. Bom, falando um pouquinho sobre visagismo, tá? Lembrando, gente, que visagismo, o que é? É uma técnica que foi desenvolvida por um maquiador e cabeleireiro, que ele começou a perceber que a forma que ele cortava o cabelo, que ele pintava o cabelo, que ele maquiava as clientes dele, levava um tipo de informação para o público, para as pessoas que rodeavam, né, aquela atriz, aquela pessoa. Nem sempre o que aquela pessoa está transmitindo é o que ela realmente é, nem sempre é a personalidade dela. Mas o visagismo é nada mais, nada menos do que o rosto daquela pessoa transmite para as outras pessoas, tá bom? Bom, então pensando em lábio fino, passa uma ideia de delicadeza, certo? Ela é a Emma Thompson, né? O nome dela. Ela é super delicada, linda, maravilhosa, não se discute isso, tá bom? Bom, só que esse lábio fino, ele tem que estar em harmonia com o restante do rosto, né? Para essa composição ficar bonita. Por quê? Ele pode também envelhecer a paciente. Com o passar dos anos, a paciente perde estrutura de lábio, e aí o lábio fica fino. E às vezes a paciente nem é uma paciente mais velha, mas já tem aquele lábio fino que não está harmonioso com o resto do rosto, e a gente precisa preencher, tá certo? Bom, essas pessoas que têm o lábio fino, o que elas transmitem? Que geralmente se sentem melhor quando elas estão sozinhas, são mais solitárias. E não conseguem interagir, ter muitas amizades. Não é que elas não gostem, é que elas preferem a companhia delas, tá? Tem que tomar cuidado, porque esse tipo de lábio pode envelhecer. Esse paciente pode também estar com sorriso gengival. Então, hoje no meu consultório, sorriso gengival, eu indico preenchimento labial. Botox é legal? É legal, mas o Botox não dura. Muitas vezes o paciente não gosta daquele resultado do jeito que o sorriso fica. Então, hoje eu indico o preenchimento labial para os pacientes, tá?
esse paciente que tem esse lábio muito fininho, geralmente, o orbicular da boca está com aquela força muito grande, porque o lábio é fino, não tem muito peso para levantar. Então, aparece bem a gengiva ao sorrir, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado ao preencher esse lábio, porque se a gente ficar só preocupado com volume, a gente vai preencher errado, vai pesar o lábio da paciente, e ao invés de melhorar, vai envelhecer mais essa paciente. E aí, a paciente sorri, o lábio fica pesado e não aparecem os dentes. Então, eu preciso saber qual tipo de técnica eu vou fazer para esse tipo de paciente. Nessa paciente, por exemplo, eu faria uma técnica russa. Por quê? Eu preciso reverter esse lábio. Eu preciso mostrar mais esse lábio, tá? Então, ela precisaria de mais que 1 ml, mas eu não faço mais que 1 ml por sessão. Então, no primeiro ml dela, eu já faria uma técnica russa, tá? Para everter esse lábio, dar contorno, dar forma, e depois eu me preocuparia em outras sessões com mais volume, que geralmente nem é o que essa paciente quer, né? Muito volume. Geralmente ela só quer deixar o rosto mais jovem mesmo. É ela aí. Ela é linda, mas quando ela ficar mais velha, vai ficar aparentando que ela é ainda mais velha por causa do lábio fino. E essa, quem é, gente? Angelina. Angelina Jolie, né? O lábio, quando ele é mais grosso, ele está associado à sedução, né? Por exemplo, várias cantoras, Anitta, Luísa Sonza, optaram por preencher muito o lábio por causa do estilo de música que elas cantam. Então, hoje, muitas pacientes chegam no meu consultório e falam assim, eu quero o lábio da Luísa Sonza. Mas, na verdade, esse paciente não quer o lábio da Luísa Sonza, ele quer a atitude da Luísa Sonza, né? Então, realmente aquele lábio mais carnudo, mais grosso, cabe no rosto da paciente que chegou para mim no consultório? Como eu vou saber isso? Sentando com a paciente, nunca marquem paciente de meia hora, para fazer uma boa anamnese, para entender o estilo de música que aquela paciente gosta, o estilo de vida, o estilo de roupa, o que ela gosta de fazer, quais são os hobbies daquela paciente, para você realmente entender se o que ela quer é o que você precisa entregar para aquela paciente, tá? Bom, uma coisa que eu achei legal sobre isso é o seguinte, as pessoas que têm esse formato de lábio nasceram para cuidar de alguém, e a Angelina Jolie tem 6 filhos, né? Então, essas pessoas geralmente se tornam pais responsáveis e generosos, tá? A gente está falando de quem tem esse tipo de lábio natural, tá bom? E essa eu acho que ninguém vai saber quem é. Não? Ninguém, gente? É a Rihanna, tá? O que a gente percebe no lábio da Rihanna? Ela tem um arco do cupido muito bem definido. Muito bem definido. Também está associado à sedução, porque tem um formato de coração, né? O arco do cupido. Quando a paciente não tem o arco do cupido, que a gente vai precisar desenhar o arco do cupido, então eu preciso saber qual tipo de preenchedor eu vou usar na paciente. Essa paciente já tem um arco do cupido muito bem definido, muito lindo. Eu preciso tomar cuidado para eu não errar no contorno dessa paciente. Esse lábio não ficar subcontornado, super contornado. Não ficar com aquele preenchimento na parte seca do lábio, na parte seca não, na parte cutânea. Gente, quando a gente fala em lábio, não é só a parte da nossa boca, tá? É ao redor da boca toda também, tá certo? Então, aqui acima do lábio e abaixo é a parte cutânea do lábio, tá? E aí, essa paciente eu tenho que tomar cuidado para eu não preencher parte cutânea do lábio dela. Então, por exemplo, eu não faço contorno com cânula, porque a cânula é um instrumento mais grosseiro, que vai entregar muito produto em contorno e vai ficar com contorno exagerado. E a gente que trabalha com preenchimento, que conhece, a gente olha e fala, não tá legal essa boca, tá? Então, essa boca da Rihanna é uma boca super instagramável, porque o preenchimento que eu fizer aí vai ficar
lindo. Vai ficar lindo. Por que instagramável? Tem boca que enche tanto que não dá pra gente colocar no Instagram na hora. Isso é normal, é natural. Desde que esteja dentro do planejado, né? Já esse lábio vai ficar lindo preenchendo ele, tá? Então, nesse caso, realmente vale a pena usar um produto mais pesado? Pra quê? Vou travar o lábio dela de tanto preenchimento à toa, ela já tem um formato bonito. Tá certo? Bom, pessoas com esse tipo de lábio geralmente são mais comunicativas. A Rihanna, né, gente? Nada melhor do que a Rihanna. E a criatividade delas transborda. Eu achei isso tão legal, porque eu coloquei essas fotos porque realmente são pessoas que têm a ver com o que a gente está vendo sobre visagismo. Eu não sei se vocês estão entendendo. Tá tranquila a aula? Acredito que sim, né? Sim, Tá, bem né? legal. Ótimo. Então, meu paciente entrou no meu consultório. Vocês entendem quando eu falo que vocês precisam conhecer a paciente antes de colocar a mão nela para fazer qualquer coisa? Vocês precisam entender o que que a paciente está te passando, o que que... Às vezes a paciente vai chegar e vai falar assim, doutor, eu chego num lugar, todo mundo me olha, eu não gosto disso, eu sou mais tímida, eu realmente vou pôr boca nessa paciente? A gente não tem que sair vendendo para todo mundo, assim, ó, põe boca, põe boca, põe boca. Agora, eu tenho paciente no meu consultório que eu tenho que frear. Já tem 5 ml de lábio e está querendo colocar mais. Porque eu sei que vai ficar feio o meu trabalho no rosto daquela pessoa. Tá? E já aconteceu dessa pessoa ir lá fazer preenchimento com outra pessoa, depois voltar para eu tirar. Tá bom? Então, o paciente não estudou, o paciente não sabe do que ele precisa, tá? Anne, na sua opinião, o lábio precisa estar em harmonia com o formato dos dentes? Totalmente. Totalmente, Tati, totalmente. Acontece muito lá no consultório do paciente vir fazer preenchimento e a gente olhar, pera, antes de fazer um preenchimento, a gente tem que arrumar esses dentes. Nem todo paciente gosta, mas é o que a gente faz, né? A gente tem uma clínica, né? A clínica faz, por isso meu nome tá assim. E eu chamo meu marido, ele corre lá e já faz uma consulta nessa pessoa, tá? Então, totalmente, tem que estar em harmonia com os lábios, tá bom? E essa? Quem é? Chuta, gente. Quem é essa, gente? Ninguém? É a Luísa. É a Luísa Sonza, ela mesma. Bom, desculpa, gente. Bom, o que está escrito aí fala totalmente a Luísa Sonza, né? E principalmente o que ela passou agora nesses últimos tempos, né? Pessoas com formato de lábio que não tem o arco do cupido definido, não tem muito limite emocional. E aí, olha que legal. Na maioria das vezes, vão até o fim para saber onde vai dar. Afinal, é melhor viver e saber o que acontece do que deixar de viver e ficar pensando o que teria acontecido. Não é mesmo? São pessoas gentis e sensíveis. Aí eu coloquei entre parênteses aí, Chico, se tu me quiseres, né? Porque é realmente o que ela fez, né? Com o relacionamento dela, expôs um relacionamento muito rápido, deixou acontecer e depois quebrou a cara, né? E todo mundo sabe aí que ela passa por problemas emocionais e tudo mais. Enfim, essa paciente, o que eu tenho nela? Falta de pilares. Essa paciente que não tem arco do cupido também não tem filtro labial. Então, para eu preencher essa paciente, adianta eu ficar dando só volume, volume, volume? Para eu preencher essa paciente, eu preciso me preocupar com contorno, com filtro, com pilares, para eu conseguir ter um resultado legal. Então, vocês entendem que eu não posso usar a mesma técnica nela que eu usaria na Rihanna? É diferente. O preenchedor que eu usaria no contorno do lábio dela é o mesmo que eu usaria na Rihanna? É diferente. Tá? Mas, para eu fazer esse tipo de paciente, eu tenho que tomar cuidado para não exagerar, né? Ela deu uma leve exagerada, agora já está mais
tranquilo o lábio dela, mas ela tinha dado uma leve exagerada no lábio, né? Tenho que tomar muito cuidado com as artérias que passam ali no filtro do lábio dela. Vou mostrar para vocês já já, porque filtro a gente preenche com agulha. Só que ali também passam artérias. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, tá? E eu preciso entender que o lábio feminino é diferente do lábio masculino. Eu não posso, por exemplo, pegar um lábio assim masculino e desenhar como eu desenho o lábio feminino. Entende? Essa aí acho que vocês não vão saber quem é, não. Pessoas que têm a parte superior do lábio maior do que a parte inferior. São pessoas geralmente mais dramáticas. Esse lábio é fácil preencher? É fácil preencher. Mas eu preciso avaliar essa paciente antes para eu entender que eu não posso colocar a mesma proporção de produto que eu colocaria no lábio da Luísa Sonza, no dela, no superior e inferior. Porque eu preciso valorizar mais o lábio inferior dela. E, gente, proporção labial, a gente tem artigo, a gente tem livro falando sobre proporção labial, mas eu também preciso ouvir a minha paciente, entender de como ela gosta que esteja o lábio dela. Ah, não, eu acho o meu lábio lindo, superior maior que o inferior. Então, pronto. Não, doutor, eu quero igualar, eu quero deixar do mesmo tamanho. Tudo bem. Não, doutor, eu quero meu lábio inferior um pouco maior do que o superior, porque eu acho mais bonito. Vamos fazer dessa forma. Tá certo? Ela fez Avengers. E essa? Quem é? Não, gente. Essa é a Katy Perry. É a Katy Perry, ela mesma. Ela tem o lábio inferior bem maior que o lábio superior, né? Essas pessoas gostam de se divertir. A coisa que mais adoram fazer é conhecer novas pessoas, sair para lugares diferentes, ter uma visão diferente em relação a tudo. Essa boca é ótima para preencher, mas eu preciso avaliar antes. Pede a paciente para sorrir. O paciente entrou no consultório, sentou na mesa para conversar com você, observa ela gesticulando, observa ela conversando, tá? Tem sorriso gengival, não tem sorriso gengival. Um lado levanta um pouquinho mais que o outro, eu vou ter que dar uma compensadinha com botox também, tá? Esse lábio não pode ser igual ao lábio que eu preenchi, que o lábio superior era maior. O material eu tenho que tomar cuidado para não pesar. Tá? Vocês estão entendendo como é diferente um paciente do outro? Não tem como a gente usar uma única técnica para preencher todos os pacientes. E essa? Esse lábio eu acho dificílimo de preencher, gente. Quando o lábio é carnudo e pequeno, o lábio de Emília, eu acho ele muito difícil de preencher. Por quê? A coisa mais difícil é a gente abrir lábio. É a gente conseguir deixar ele maior horizontalmente. Esse lábio, eu tenho que tomar muito cuidado para não preencher parte central dele. Se eu peso a parte central dele, vai ficar com aquele bico de pato. Vai ficar artificial. Vai esconder incisivo. Então, essa paciente, eu tenho que me preocupar em não preencher centro de lábio dela. Tá bom? Bom, e aí eu coloquei para vocês um lábio da quinta queda facial. Coloquei um homem porque eu ainda não tinha colocado homem, né? Para quem ainda não atua com harmonização, a gente tem 7 quedas de envelhecimento facial. E a quinta queda delas é o cantinho da boca, a boquinha triste. Porque o rosto da gente derrete com o envelhecimento. E com o lábio não é diferente. A gente perde estrutura labial, perde gorduras na face. Então, nosso lábio fica triste. Tá certo? Bom, esse paciente geralmente apresenta quelite angular, que muitas vezes ele nem sabe o que é, tá? Aí você pergunta assim para ele, você fica com o cantinho da boca machucadinho, assim, de vez em quando? Por quê? Acumula saliva nessa região.
Às vezes esse paciente, se usa prótese, precisa trocar a prótese, porque a dimensão vertical de oclusão dele não tá ok, tá? Nem tudo é preenchimento, tá? Aí o paciente fala assim, nossa, doutora, como é que você sabe? Eu fico andando com um nebacetim, com uma pomadinha no bolso direto, porque fica me machucando. Então, a gente tem que preencher o seu lábio. Esqueci de mostrar quem é, né? Mauro se matar. A gente precisa preencher esse lábio. Não vai ficar com volume, mas eu vou te dar um ar mais saudável, vai melhorar esse problema da quelite angular, tá? E muitas outras vezes a gente precisa de outros procedimentos no rosto. Não é só lábio. A gente nota nele, por exemplo, uma queda total da face. Não é só o lábio que eu tenho que trabalhar nesse paciente, é o rosto todo. Principalmente os dentes, né? Observar a dentição do paciente, tá? Se não é dentista, se não atua nessa área, chama alguém para olhar, para avaliar, tira foto, manda para um dentista parceiro, tá? Encaminha o paciente, converse com o dentista, pede para ele olhar e depois te mandar de volta, tá bom? Não sei se vocês já repararam, tem tanta gente ficando artificial, ficando... Eu mesmo já pesei no meu preenchimento, e eu tive que tirar lá no início. Eu tava sorrindo para as fotos, meus dentes não estavam aparecendo, aí eu comecei a tirar foto só... Sério. Eu estava envelhecendo de tanto produto no meu lábio. E sou eu mesma que faço meu lábio. E aí eu tive que tirar produto. Isso já tem mais tempo, mas para vocês entenderem como é uma faca de dois gumes o preenchimento. Se a gente não toma cuidado, exagera. Se a gente não toma cuidado, erra plano. Se a gente não toma cuidado, envelhece aquela paciente ou aquele paciente, tá? Nesse caso, teria que preencher o lábio dele, mas eu tenho que ver os dentes, tenho que ver o restante do rosto, tá? Outra coisa, paciente mais velho, ele perde espessura labial, então as artérias, os vasos ficam mais superficiais e esse paciente está mais sujeito a ter hematomas, a ter mais inchaço, tá bom? Elsa, para lá. Então, ó, aí eu coloquei um artigo para vocês, tá? Então, com o envelhecimento, a gente observa o alargamento da porção cutânea do lábio superior, o aumento da distância entre lábio e nariz. Então, em muitos casos, a gente tem que encaminhar o paciente para fazer um lip lift, tá? Que é uma cirurgia que a gente corta um pedacinho de pele para diminuir essa distância e faz uns pontinhos bem na base do nariz, assim, fica uma cicatriz bem estética, que a gente fala, tá? Ficar preenchendo o paciente que tem essa distância grande vai pesar o lábio. Em foto fica lindo. A hora que você vê o paciente pessoalmente, tá pesado o lábio. Nesse caso, tem que encaminhar o paciente para fazer um lip lift, tá bom? Vocês ainda acham que uma técnica dá para fazer todos os lábios? Não dá, gente, não dá. Às vezes você está fazendo lábio no seu consultório e está se frustrando, não é porque sua técnica está errada, é porque você está usando uma técnica que não era para usar naquele lábio. É porque você está usando um preenchedor que não era para usar naquele lábio. Vocês acham mesmo que nesse lábio dessa senhora, sem estrutura nenhuma, se você preencher só o lábio dela, vai melhorar? Você precisa preencher porção cutânea dela. Precisa preencher ruga de marionete dela, sulco lábio mentual. Tá? Claro que ela precisa de muito mais coisas aí, né? A gente tá falando bem superficial, tá? Precisa fazer um lip lift também, tá bom? Então, às vezes você tá se frustrando no consultório, não é porque você não sabe fazer, você sabe. Mas às vezes tá faltando até essa virada de chave de, pera, essa técnica mesmo nela? Vocês acham que uma paciente igual a Luísa Sonza lá, que não tinha lábio nenhum, eu posso usar o mesmo material que eu vou usar nessa senhora para preencher? A Luísa Sonza é jovem, tem 20 anos, 20 e poucos anos. Não dá para eu usar o mesmo preenchedor. Ana, então eu vou ter que ter 20 preenchedores diferentes no meu consultório? Não, estava conversando isso com o Douglas hoje, ele foi lá no consultório.
Elege aí alguns preenchedores que você gosta de trabalhar com eles no consultório e tenha disponível, tá? Por quê? A marca vai lá e faz um preenchedor específico para lábio. A Renova tem, a Juvederm tem, específico para lábio. Mas é você que é o profissional, é você que sabe aonde aplicar aquele preenchedor que vai dar certo e que não vai ficar tão legal, tá? E eu sempre falo isso, vendedor tem que bater meta. Não adianta você ligar para o vendedor e falar assim, fulano, qual que é o preenchedor que é indicado para lábio? Ele vai falar assim, é o Lips. É o Kiss. E aí? Ele nem tá vendo seu paciente, ele quer bater meta. Bom, vamos falar um pouquinho sobre anatomia, porque eu já falei demais aqui. A gente tem uma artéria, a gente tem várias artérias na face, né? Mas a artéria que a gente tem que mais se preocupar quando a gente fala em preenchimento é a artéria facial. Para quem ainda não... Gente, vocês estão aí? Tá todo mundo ouvindo? Todo mundo prestando atenção? Sim. Sim? Sim. Posso continuar? Sim. Sim, top. Ótimo, Tati. Bom, vamos lá. A artéria facial, ela irriga toda a nossa face, tá certo? E aonde ela tem origem? Na verdade, ela é um ramo da nossa carótida externa. E aí, ela vai emergir na nossa face bem à frente do masseter. Masseter é esse músculo aqui de trás, para quem não é da odonto, que eu vi que tem biomédicos aí. Tem alguém de outra área, além da biomedicina e da odontologia aí, gente? Bom, a gente tem um músculo aqui na mandíbula que se chama masseter. Então, basta você apertar os dentes, achar o masseter, um dedo à frente do seu masseter, vai lá na base da sua mandíbula, você vai sentir um buraquinho, um fundinho, que se você apertar até dói. Isso é a sua artéria facial, tá bom? E aí, ela vai ter ramos por toda a face. Então, ó, a artéria facial, ela vai ter o ramo labial inferior, labial superior, tem um ramo mentoniano também, tá? Labial inferior, labial superior, e aí ela sobe angular, lateral, supratroclear e oftálmica. Nasal lateral, tem outras subdivisões, tá? Onde eu quero chegar com isso? Se eu entupir uma artéria, se eu injetar produto dentro de qualquer desses ramos, eu posso prejudicar toda a face do meu paciente. Por que preencher glabela é tão delicado, é tão difícil? Porque eu posso deixar meu paciente cego, tá? Porque a gente tem supratroclear, mas a gente tem oftálmica, que são ramos da artéria facial, tá? E se eu tampo a passagem sanguínea, vai ter falta de oxigenação dali para cima. E aí? É aí que se inicia a necrose. A gente está livre de acontecer isso? Não, mas a gente tem que estudar anatomia e saber resolver e identificar de imediato se acontecer, tá? Eu achei essa figura fantástica, fantástica. É do mesmo artigo, tá? Isso aqui é o QR Code do artigo, certo? Ó, meu nome ficou errado. Vamos lá. Meu nome está errado aqui, ó. A gente tem, vocês estão vendo que é um perfil de uma pessoa, como se fosse um corte sagital, certo? Então, a gente tem aqui a pele do lábio, os ramos cutâneos da nossa artéria labial superior, ela tá aqui, ó. Ramo de mucosa, tá? O músculo tá aqui, ó, o rubicular da boca. Vocês conseguem entender esse esquema? A mucosa oral, ó, tá? Para vocês verem como a artéria labial superior tá aqui, mas ela tem ramos, ó. Tá certo? E aí, quando a gente fala em preenchimento de filtro, o que a gente tem que tomar cuidado? A gente tem artérias passando em cima do filtro e ao redor do filtro, tá? A acessória direita, a acessória esquerda, a lateral ascendente direita, a lateral ascendente esquerda do filtro, tá? Então, filtro, como que a gente preenche? Com agulha para ficar delicado. E com muito cuidado, porque senão fica parecendo que está escorrendo meleca do nariz do paciente, tá?
Como a gente preenche? Com agulha. Com agulha. E aí, a gente tem que saber fazer aspiração para ver se, quando a gente aspira, se entrar sangue na seringa, é porque a gente está dentro de uma artéria, para quem ainda não é da área, tá? Então, a aspiração, no tempo certo, nos dá mais segurança. Quer dizer que eu estou livre? Não, mas é mais uma segurança, tá? Então, vai preencher filtro, tem que tomar cuidado. Bom, aí falando com você sobre anatomia, peraí, gente. Falando com você sobre anatomia ainda, sobre o lábio mesmo, a gente tem nosso sulco lábio nasolabial, sulco nasolabial, sulco lábio mentual. Geralmente, o lábio superior, ele é um pouquinho menor que o lábio inferior. Então, a divisão é 1 para 1,16, tá? Gosto de sempre dar o exemplo da Anitta e da Luísa Sonza. A Anitta tem um lábio 50-50, tá? 1 para 1. A Luísa Sonza já tem um lábio que o superior é menor que o inferior, tá? Se agora ela não tiver igualado. Então, a gente tem que entender do que a paciente gosta, o que ela acha bonito, tá? A gente tem a porção cutânea do lábio superior, porção cutânea, lembrando ao redor do lábio, tá? Arco do cupido, esse bonitinho aqui. O sulco do filtro e as colunas do filtro. A junção mucocutânea é onde a gente tem que tomar muito cuidado, porque para fazer contorno, eu tenho que estar direitinho nessa junção. Se eu passo um pouquinho dela, para dentro não vai aparecer meu contorno. Para fora, fica boca de pato e fica um lábio não bonito esteticamente. A paciente pode até achar bonito, mas a gente que trabalha com isso olha e fala, aquele preenchimento tá errado. Tá bom? Tem o sulco mentual, que muitas vezes a gente tem que preencher ele também, porque esse sulco envelhece e esse sulco é sinal que a paciente está usando muito músculo mentoniano para conversar. Esse sulco pode estar, por causa do mentoniano, travando o lábio da paciente para dentro. Então, às vezes, se preenche o lábio da paciente, ela tá... E aí a gente tem que miomodular, que a gente fala, tá? Preencher esse sulco para travar. Peraí. Tá difícil, gente. As cachorras aqui estão agitadíssimas, desculpa. Vamos lá. Bom, e aí eu coloquei para vocês algumas considerações pré-operatórias do lábio, tá? Eu preciso saber qual é a expectativa do meu paciente, sobre o histórico médico daquela paciente, medicamentos que ela toma, alergia, doença pré-existente, presença de herpes, que geralmente não, né? Quando a herpes está ativa, a gente não pode preencher. Mas a paciente que tem herpes, a gente precisa medicá-la para preencher, tá? Hoje eu faço laser em pós-imediato de todos os meus preenchimentos, tá bom? E tenho notado que a herpes, ela tem manifestado menos nas pacientes que têm herpes quando eu faço laser, tá? Então, eu tenho feito muito laser, tá bom? Avaliação do lábio, fazer palpação, perguntar se a paciente já fez preenchimento alguma vez. Ah, doutora, já fiz, mas eu sinto que está aqui até hoje. Tem quanto tempo que você fez? Ah, doutora, tem 3 anos. Opa, então, peraí. Pode ser que seja um material definitivo. Se for material definitivo, a gente tem que tomar mais cuidado. Muitas vezes, mandar essa paciente fazer um ultrassom antes. Pega a paciente, palpa, faz avaliação clínica, pede para ela sorrir, conversa com ela para entender esse lábio. Tá bom? Experiência de quem já errou muito em lábio, tá, gente? Muito, muito, muito mesmo. Tá? Então, a gente vai aprendendo e eu quero que o caminho de vocês seja mais curto. Que vocês não passem por tanta coisa que eu já passei. Tá bom? Faz registro fotográfico. Filma. Tá bom? Dê o termo para o paciente assinar sempre, sempre, sempre. Todo mundo aqui, o paciente deixa postar antes e depois? Todo mundo que já trabalha?
Hein, gente? Os meus até agora, todos deixaram. Perfeito. Anne, o que você perguntou? Eu desliguei aqui. Eu perguntei se seus pacientes todos deixam você postar antes e depois. Não, nem todos. Certo. Tati também colocou que não. Quando vocês entregam o termo para o paciente, vocês entregam na recepção ou vocês conversam com o paciente no consultório? Eu converso dentro do consultório com ele. E, antes disso, procura saber como esse paciente chegou no consultório. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, eu não sei vocês, mas muitos dos meus pacientes vêm pelo Instagram. E aí, eu converso com o paciente dentro do consultório e falo para ele, aqui está o termo de consentimento e tal, sua autorização, se eu posso ou não postar o seu caso, tá tudo bem, tá? Você escolhe, mas é o nosso trabalho. Então, as pessoas chegam ao consultório por causa dos resultados bonitos como os seus, que elas veem no nosso Instagram. Então, se você deixar que eu poste, eu vou ficar muito feliz. Pronto. Mostre sempre o lado bom. Tem paciente que não gosta? Tem paciente que não gosta, mas é 10%. Tá? Então, tenta sempre mostrar esse lado para o paciente. Aí, às vezes, o paciente fala assim, mas você coloca um filtro no meu rosto que minha pele está muito feia. Eu falo, coloca, eu vou te mandar o antes primeiro, antes de eu postar, eu te mando, e aí você olha e me fala se tá ok. Tudo bem? Tudo bem. Então, pode marcar o sim. Pronto. Tá? Porque Instagram é o que atrai, né, gente? Resultados no Instagram é o que atrai paciente. Claro que a gente tem muitas indicações, mas hoje em dia todo mundo quer o arroba. Eu brinco que ninguém quer telefone mais, todo mundo quer arroba. Qual que é seu arroba? Para olhar o Instagram da gente, né? Bom, sobre técnicas. Primeiro eu quero que vocês entendam que existem inúmeras técnicas de preenchimento. Inúmeras. Tem até esse livro aí da editora Napoleão que mostra 45 técnicas de preenchimento labial. Então, depois que você começa a atuar na área e que você cria segurança, você mesmo cria sua técnica. Você mesmo olha o que você acha legal, o que você não acha legal de uma técnica, de outra, e acaba criando a sua própria técnica, tá? Então, não tem como eu ficar falando com vocês aqui de inúmeras técnicas, tá? Cada aula que vocês assistirem de professores diferentes, todo professor vai falar que aquela técnica é dele, porque é sempre assim, tá? Então, porque essa pessoa ela já tem experiência e já criou a forma dela de fazer o lábio. Então, existe muita técnica de preenchimento labial, tá bom? Lá no nosso curso, a gente ensina pelo menos 2 ou 3, tá? Que são as que eu trabalho no meu consultório. E muitas vezes eu mesclo uma com outra dentro do meu consultório, tá bom? Bom, quais fatores determinam o sucesso do tratamento? A idade e a textura da pele do meu paciente, tá bom? Porque quando o paciente vai ficando mais velho, ele vai perdendo estrutura labial, né? Psicológico do paciente também é importante, tá? Qual ferramenta eu vou selecionar para fazer aquele lábio? Se eu vou fazer ele com agulha, se eu vou fazer com cânula, se eu for usar os dois, tá? Qual ácido hialurônico eu vou usar para fazer aquele lábio, tá bom? E, é claro, eu preciso conhecer sobre anatomia. Já a habilidade técnica do profissional é com o passar do tempo, tá? Que você vai criando essa habilidade, que você vai tendo mais tato e vai entendendo mais sobre o paciente, tá bom? Bom, sobre o ácido hialurônico. A propriedade mais importante do gel do ácido hialurônico para o aumento labial é a sua viscoelasticidade. O que é viscoelasticidade? É a capacidade do meu preenchedor sair de dentro da minha seringa, passar da minha cânula, voltar para a forma dele e eu conseguir moldar aquele produto para ele ficar do jeito que eu quero. Tá bom? Bom, ele deve causar um mínimo de edema possível. Tem produtos que deixam o lábio extremamente inchado. E aí você acaba perdendo noção do que está fazendo e não fica legal. Até por isso eu não coloco 2 ml em lábio e por segurança também.
tá? Eu só coloco um por sessão, tá bom? Géis sólidos com boa capacidade de lift são usados para contorno, para filtro e no suco de marionete. Então, por exemplo, eu vou desenhar um contorno, eu vou desenhar um filtro na minha paciente, eu preciso de um material, a gente fala de reticulação mais alta, um material mais denso, um material mais firme. Simplesmente que eu preciso que ele fique onde eu colocar. A linha que eu vou desenhar com a minha agulha, eu preciso que ela fique onde eu desenhar. Se for um material mais líquido, vocês concordam comigo que eu vou desenhar uma linha, ele vai escoar e não vai ficar o contorno do jeito que eu quero. Tá bom? O ácido mais líquido, mais suave, é usado para hidratar o lábio. Aquela paciente que é mais velha e não quer volume nenhum e só quer hidratar o lábio, a gente usa um ácido hialurônico mais líquido. Então, uma das coisas que eu explico para a paciente quando ela fala assim, eu tenho medo de ficar com o bocão, pode ficar tranquila. A gente tem vários tipos de ácido hialurônico. Um mais leve, um médio e um pesado. Na senhora, a gente vai usar um mais leve só para hidratar seu lábio. A senhora não vai ficar com o bocão, pode confiar. Pronto. Chega no retorno, ela quer a boca que ela saiu do consultório inchada. Aí a gente põe mais 1 ml, porque aí a gente gerou confiança naquela paciente. Agora, eu nunca coloco menos que 1 ml. Nunca. Não coloco. Vai na primeira consulta, tá com medo, quero colocar só meio ml. Eu não faço isso. Meio ml não dá resultado direito, gente. Não dá. A não ser que você queira fazer só um contorno de um produto que sobrou de outra parte do rosto e vai fazer um contorno. Agora, abrir uma seringa, usar meio ml para na outra consulta usar outro meio ml, a conta nem fecha. E sua hora clínica, sua cânula, seu anestésico, você vai gastar naquela paciente. Tá? Se alguém discordar de alguma coisa que eu tô falando, pode falar, tá, gente? Bom, o preenchimento ideal, ele tem que ter, de forma geral, as seguintes propriedades, né? Ser degradável, claro. Adaptar a estrutura do tecido. Baixa taxa de complicação, claro. Existem alguns materiais que perderam Anvisa. Existem alguns materiais que não têm Anvisa e que muita gente usa no consultório. Tá? Às vezes o paciente fala assim, a gente estava conversando isso hoje. Mas eu achei muito mais barato em outro lugar. Faz em outro lugar. Porque eu uso material com Anvisa. É claro que eu não vou falar dessa forma com o paciente, né? Mas o meu preço é pelo material de qualidade que eu estou usando. Tá? Tem que ser um material estéreo, claro. E quando eu coloco aqui material barato, não é material absurdamente barato não, tá, gente? É material que esteja dentro do ideal, tá certo? Ele tem que ser fácil de injetar. Tem material que a gente tem que pôr muita força, até que para lábio não tanto. Mas tem material que a gente tem que pôr mais força para ele sair da seringa, passar na cânula, chegar no lábio. Ele tem que ser biocompatível, tá bom? Compatível com outros preenchimentos, tá bom? A aplicação tem que ser indolor. Aqui, quando a gente fala de aplicação indolor, é um pouco complicado, né? Porque o legal mesmo é a gente anestesiar esse paciente para fazer o preenchimento, tá? Não formar nós, não formar nódulos no paciente, tá? Nódulo pode ser ou você que injetou volume demais num lugar só, você pode ter feito em camada errada, você pode ter usado um produto de reticulação muito alta que não era indicada para aquele lábio, tá? Boa estabilidade, boa capacidade de lifting, boa elasticidade. Vocês sabiam que o ácido hialurônico, ele tem nele um produto chamado BDDE, e aí a gente tem outras tecnologias, tecnologia NASHA, outras tecnologias que são tanto para reticular aquele ácido, quanto para aumentar a durabilidade dele. Se não fossem esses materiais, o ácido hialurônico ia durar 24 horas no seu rosto. Tá? Então, cada marca tem uma tecnologia diferente para aumentar a reticulação e para aumentar a durabilidade dos produtos. Quanto mais BDDE, maior vai ser o edema que você vai causar naquele paciente. Tá?
Oi pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês a diferença entre cânula e agulha, lembrando que uma não é melhor que a outra, tá? Existem técnicas diferentes e lindas com os dois produtos, mas eu vou mostrar principalmente para os profissionais, para os futuros profissionais da área, para entenderem na prática qual é a diferença das duas. Então na minha mão eu tenho aqui uma agulha, ela tem a ponta cortante, então quando eu encosto aqui me fura, tá bom? E aqui eu tenho uma cânula. A cânula ela é maior com relação à agulha, tá vendo? Mas ela não tem ponta cortante, então ela não me fura, tá bom? Na prática, a cânula não fura, ó. Tá vendo? Já a agulha... É isso. Oi, pessoal. Hoje eu vim mostrar pra vocês a diferença. Bom, gente, eu coloquei aí a diferença entre cânula e agulha, porque a gente tem técnicas com as duas, técnicas que usam só agulha, técnicas que usam só cânula. E você precisa saber escolher com qual trabalhar naquele paciente. Essa primeira técnica é uma técnica que a gente chama de técnica russa, Russian Lips. É uma técnica que se usa agulha, tá vendo? E aí a gente vai fazendo tracinhos no lábio do paciente, igual esse esquema. Né? Para formar esse lábio. Observem como ele fica muito bem definido. A gente só evita nessa técnica ficar preenchendo o mesmo lugar toda hora, porque a gente machuca mais o paciente. É uma técnica linda, mas é uma técnica com agulha, que a gente tem que estar bem seguro de como vai fazer essa técnica, tá? Lá no nosso curso a gente ensina um jeito bem legal de fazer ela, mais seguro, tá? Que todo mundo sai de lá amando a técnica e, enfim, mais fácil, mais tranquila e mais segura, tá? Mas não deixa de ser a técnica russa. Então, é uma técnica que você vai aprender no curso de forma mais fácil, menos traumática para o paciente, tá? O lábio fica mais com esse aspecto de coração, mais definido, mais contornado, mas incha mais, dá mais hematoma. Então, você precisa saber escolher muito bem qual paciente você vai selecionar para poder fazer essa técnica, tá? Já tem 1 hora de aula, gente. Era para durar 1 hora só. E aí, a gente tem técnica com cânula, tá? O resultado dela é mais discreto, observem aí na foto. O resultado dela é mais discreto, tá? Mas é uma técnica que traumatiza menos, que dá mais segurança para o profissional que está fazendo, mas o profissional tem que saber onde ele está injetando, a quantidade que ele está injetando e ter a mão calibrada, porque a cânula ela é um caninho mesmo. E aí, se você injeta muito material num lugar e pouco no outro, fica um lábio assimétrico. A cânula, ela facilmente muda de camada da pele. E aí você assusta, você preencheu por dentro no lábio da paciente. Aí fica aquela paciente que sorri e tá um monte de bola na boca. Tá? Então, a cânula também tem suas particularidades. Olha aí, a gente tem que tomar muito cuidado com técnica errada. São fotos do Google, tá? Essa primeira foto aqui de cima, vocês estão vendo o tanto de nódulo que essa paciente está no lábio? Um tanto. Nesse caso aqui, a gente fura, tenta tirar, tenta apertar para poder ordenhar, para poder sair o produto. Muitas vezes tem que aplicar hialuronidase, e o problema é que pode dar, inclusive, flacidez nesse lado. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Essa foto maior aí é o nosso maior medo no consultório, né? O paciente estava iniciando não, já estava em uma fase bem avançada aí de necrose, tá? E tomar cuidado com PMMA. Olha aqui, ó, PMMA, abaixo do lábio da paciente. Teve dúvida se é PMMA, tem que mandar fazer um ultrassom. Faz ultrassom e traz para mim. Ah, não quero fazer, não... Então não faça. Porque você não sabe em que camada aquele PMMA tá, se aquilo realmente é PMMA. E o PMMA, em contato com ácido hialurônico, causa uma inflamação exacerbada
Então, não tem valor que você cobre que vale a pena, tá? O risco que você vai passar. Então, a gente tem que tomar cuidado, entendendo de anatomia, tá? Escolher o material certo para preencher o lábio, fazer exame clínico e anamnese corretamente. Lá no curso, os alunos recebem a anamnese, os termos, para poder levar para o consultório, tá? Não fazer todos os lábios da mesma forma, não existe isso, tá? Tomar cuidado com os pacientes que têm PMMA, e os pacientes têm que ter seu telefone particular. Se você não gosta dessa ideia, não trabalhe com harmonização, porque um dia vai ter problema. E aí você não vai conseguir perceber a tempo e não vai dar tempo de solucionar, tá? Gente, uma pergunta, vocês já postaram que vocês estão aqui assistindo a aula? Às 9h da noite? Tirei uma foto. Eu tirei a foto, vou postar Eu já. também tirei a foto, mas não postei ainda. Postem, tá? Postem, porque... Boa, Jana, depois você posta. O paciente gosta de ver que a gente está estudando. O paciente cria confiança quando ele vê que numa quarta-feira... Posta depois, Paola. Animada? O paciente gosta de ver. Vai ser lindo, Paulo. Você já estava aqui na hora que eu falei que a agenda já está cheia? A agenda de pacientes está lotada, tá? O paciente gosta de ver, gente, que vocês estão estudando, que vocês estão se diferenciando, tá? E os colegas que ficam de olho no Instagram da gente também, tá bom? Vem, Jana, vem fazer, que você não vai arrepender. Tá cheio de gente aqui que já fez meu curso, viu? Bom, coloquei a minha técnica aí para vocês. Vou falar bem por alto. Fiquei pensando se eu ia colocar ou se eu não ia. Eu falei, gente, eles merecem quarta-feira à noite me ouvindo, né? Eu gosto muito de usar o Deep Line para fazer lábios da Renova, tá? Uso sempre a cânula 22G. E aí eu marco o lábio inteiro da paciente. Cada espaçozinho desse aí eu coloco 0,05 de preenchedor. Muita massagem. A paciente está anestesiada, tá? Vem, Tati, que já tem muita coisa nova. No inferior eu faço um único pertuito no meio. E aí eu solto esse lábio, com cuidado para não inchar demais. E faço 2 ou 3 retros ali. Eu não gosto daquele aspecto de uma bola do lado de cá, uma bola do lado de cá. Eu brinco que eu gosto do lábio em canoinha, quando a luz bate, dá aquele, sabe? Então, eu faço retros, pequenas retros, tá? E muita massagem. Alguma dúvida dessa técnica? Eu passei rapidinho, a paciente já estava anestesiada. Não? Então tá. Coloquei para vocês alguns resultados meus, tá? Essa, por exemplo, foi técnica russa. Essa técnica de cânula. Essa paciente, técnica de cânula, mas eu quero que vocês observem que a gente não pode fazer só o preenchimento labial. Eu tratei ao redor do lábio dela, fiz um filtrinho labial, que ela já estava sem, tá? A gente precisa tratar a terça inferior. Então, nesse caso aqui, eu já vendo para o paciente na primeira sessão 3 ml. E aí eu já trato pré-jaws, cortou aqui. Mas eu já trato pré-jaws, já trato suco lábio mentual, faço lábio, miomodulo a região do sulco mentoniano, tá? Para eu já dar um tchan no rosto dessa paciente. Da mesma forma, quando eu faço fio, quando eu preencho o rosto todo, eu tento conversar com a paciente para eu fazer pelo menos o contorno do lábio dela. Porque o lábio, gente, é o centro do rosto. Se você faz uma harmonização facial linda e não faz o lábio, o paciente não tem a mesma percepção, tá? Então, pelo menos um contorninho de leve ali, eu gosto de fazer, tá? Eu brinco que 1 ml de boca e botox todo mundo tem que fazer. Essa paciente, nessa última sessão dela,
foi técnica de cânula, mas a gente já fez técnica russa nela umas 3, 4 vezes, para abrir o lábio, ela não tinha lábio nenhum, eu devia ter colocado aqui para vocês verem antes dela. Era 0 lábio, então hoje ela já tem 5 ml, se eu não me engano, 6, tá? E é isso, gente. Quero convidar vocês para participar do nosso curso, tá? Nosso curso ele acontece nos dias 16, 17, 18 de novembro. A gente tem uma vaga. Quando eu fiz o slide, acho que eram 2. Ah, tô dando spoiler. A gente só tem uma vaga. O curso tá incrível. O curso ele é diferente de tudo que eu garanto a vocês, de tudo que vocês vão fazer na área de harmonização. Hoje o Douglas falou comigo, você não consegue entregar pouco, né? Eu falei, ai, Douglas, eu fico tão cansada, mas eu realmente não gosto de entregar pouco. Então, no curso você vai aprender desde técnica de venda, de como precificar seu produto, vai aprender botox, preenchimento, todos os bioestimuladores de colágeno, preenchimento botox do básico ao avançado, porque tem sim botox avançado, tá? Vai aprender ultraforme, vai ter mini curso de primeiros socorros, tá? Eu trago uma agência de São Paulo para desenvolver a marca de todos os meus alunos. Os meus alunos saem de lá com uma identidade visual nova, voltada para a área de harmonização facial. Se vão usar depois ou não no consultório, é com eles, mas é um presente meu, tá? De um designer realmente conhecido, tá certo? E, além de tudo, nesse curso, a gente vai ter uma coisa super inédita. Aula específica de harmonização facial masculina. É a primeira vez que a gente vai dar uma aula específica sobre preenchimento masculino. O curso está fantástico, fantástico de verdade. São 3 dias de muito aprendizado. E a gente ainda vai ter Obrigada, Jana. E a gente ainda vai ter um dia antes para as alunas do curso de aula de Skin Buster e microagulhamento online, para a gente dar uma adiantada, porque é muito conteúdo lá. Então, eu resolvi tirar lá do primeiro dia, dar essa aula online para a gente ter mais tempo para as outras coisas. E, além de tudo, no curso ainda tem prática laboratorial, tá? Então, os alunos aprendem a mexer em manequim, tem uma surpresa que só quem faz o curso sabe, no laboratório. Então, é o melhor, a surpresa. Então, os alunos já chegam na clínica já sabendo a olhar um frasco de botox, a olhar uma seringa de preenchimento, a identificar quanto que tem naquela seringa, quanto que vai usar no paciente, então você não chega na clínica perdida, tá? Nós somos 3 professores na clínica, é um curso VIP com poucos alunos, tá bom? Então, a gente só tem uma vaga, e por termos somente uma vaga, eu resolvi, a gente ia subir o preço, tá? A gente ia subir para o 3º lote, eu resolvi que eu ia dar essa aula e que o aluno tem até amanhã para fechar comigo, antes de eu subir, porque um mês antes a gente sobe o lote, e um mês antes foi dia 16, tá? Então, a gente só tem uma vaga, não perde oportunidade, tá bom? Só me chamar, a gente conversa, tá bom? A maioria dos alunos vem de fora, então, se você não é de Uberlândia, tá tudo bem, a gente indica hotel, a gente indica Airbnb, tá? Muita gente vem de fora para fazer o curso. Tem gente que faz 2, 3, 4 vezes, tá? Porque, graças a Deus, eu tenho muito orgulho dele, tá certo? O valor do curso tá aí na tela para vocês, tá? Ainda tá com desconto. E aí tá o QR Code para falar diretamente comigo no meu celular. Quem tiver interesse, aí, ó, 2 vagas, não, a gente só tem uma vaga, tá? Quem tiver interesse, a gente tem até amanhã para conseguir manter esse valor, tá? Porque não depende de mim, depende lá do financeiro, e eu pedi eles para segurarem para mim até amanhã. Quem fizer o curso não vai se arrepender, e é um investimento que você fazendo um Botox Day de sucesso no seu consultório, depois você, em um dia, já consegue esse valor de volta, tá bom? Gente, quero muito agradecer. Ah, obrigada, Tati. Vai lá fazer o curso de novo, tá sensacional, tá? Tem Ultraforme, gente. A gente leva a máquina de Ultraforme, a doutora Mayla vem dar aula para vocês. Então, vocês têm
Ultraform na clínica, à disposição, tá cheio de paciente de Ultraform para vocês fazerem na clínica, tá? A agenda tá, de verdade, tá lotada, de 9 da manhã às 6 da tarde, tá? 3 pacientes por horário, tá bom? É isso, gente, boa noite. Hoje vocês ficaram mais caladinhos, queria que vocês tivessem conversado mais comigo, mas espero que vocês tenham gostado. Postem no Instagram, deixa eu até tirar dessa parte de valor aqui, para quem não tirou foto ainda, tirar. Para quem não tirou foto ainda, tirar, tá bom? E espero vocês. Qualquer coisa me chamem no WhatsApp. O WhatsApp já tá bombando aqui, tá bom? Beijo, Cris. Vem fazer o curso depois de novo, tá? Gente, boa noite. Obrigada. Obrigado, Anne, de novo. Foi ótimo. Você que bom. É perfeita. Obrigada, amor. Espero lá no curso, tá? Vou ir mesmo. Já tá agendado. Então tá, gente. Beijo, fiquem com Deus. Boa noite. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Me deem feedback, eu gosto. Beijo. Boa noite. Tchau. Tchau.